As tarifas impostas pelo governo Trump sobre produtos da Amazon estão abrindo uma grande oportunidade para o Canadá. Discretamente, a empresa vem ajustando sua estratégia de cadeia de suprimentos, e o principal beneficiado é o território canadense. Com o aumento das tarifas sobre itens chineses, a Amazon passou a repensar sua dependência das importações via Estados Unidos. Os centros logísticos no Canadá tornaram-se cada vez mais atrativos, e o motivo é claro: a Amazon está desviando bilhões de dólares em comércio dos portos americanos, agora mais caros, cancelando contratos com fornecedores chineses e buscando rotas mais econômicas e seguras. O impacto vai além do frete. Setores inteiros, da indústria ao armazenamento, estão migrando para a infraestrutura canadense. No entanto, o governo de Ottawa precisa agir com rapidez para modernizar portos e sistemas alfandegários, ou corre o risco de perder essa vantagem. O país já vive um boom logístico. Portos como Vancouver e Montreal registram forte aumento no tráfego de contêineres, à medida que empresas internacionais redirecionam remessas para evitar as tarifas dos Estados Unidos. Trata-se de uma mudança profunda nos fluxos comerciais. Armazéns em Toronto e outras grandes cidades estão sendo rapidamente ocupados, com empresas competindo por espaço para novos centros de distribuição. Relatórios da própria Amazon indicam a abertura de 5 novos centros logísticos em Burnaby, Calgary, Windsor, Ottawa e Richmond Hill, um aumento de cerca de 28% na capacidade desde abril. A empresa pretende contratar 9.000 novos funcionários no país até o fim do ano para atender a demanda crescente. Importar produtos chineses por Vancouver e transportá-los aos Estados Unidos por trem ou caminhão, seguindo as normas do USMCA, pode reduzir custos em 2 dígitos percentuais, em comparação às importações diretas. Enquanto os portos americanos enfrentam custos elevados por causa das tarifas, o Canadá oferece vantagens comerciais e geográficas que tornam o transporte mais acessível e estável. Com isso, volumes recordes de mercadorias passam pelas alfândegas canadenses. Despachantes relatam aumento expressivo nas remessas ligadas à Amazon. Apesar do crescimento da demanda, a infraestrutura canadense tem absorvido bem a pressão até agora. Os portos do país ainda contam com capacidade ociosa, algo que terminais americanos como os de Los Angeles e Long Beach já não conseguem oferecer. Enquanto navios esperam por dias nos portos americanos, Vancouver e Montreal movimentam contêineres com mais agilidade. Expansões como o Projeto Centrum em Vancouver e novos terminais em Montreal já mostram resultados concretos, consolidando a vantagem canadense na busca por estabilidade nas cadeias de suprimentos. E essa mudança não é temporária. Empresas estão firmando contratos de longo prazo para armazéns e investindo em novas instalações. A expansão da Amazon é apenas o começo. As redes ferroviárias canadenses, antes voltadas ao transporte de petróleo, estão sendo adaptadas para o crescente fluxo de bens de consumo. As companhias CP e CN investiram bilhões em melhorias e já colhem resultados. Se o protecionismo dos Estados Unidos abriu essa janela de oportunidade, são os acordos comerciais estáveis do Canadá que vêm garantindo os avanços. Enquanto Washington ameaça mudar as regras do jogo, Ottawa fecha novos acordos com parceiros asiáticos e de outras regiões. O setor logístico do Canadá, antes nos bastidores, agora ocupa uma posição estratégica no comércio global. O verdadeiro desafio, porém, será transformar essa vantagem logística em crescimento produtivo, e não apenas servir de rota de passagem para os Estados Unidos. A indústria canadense não via uma oportunidade tão significativa há décadas. Com tarifas americanas sobre produtos chineses chegando a 145%, compradores dos Estados Unidos estão buscando alternativas no norte. Fábricas em Kitchener redirecionam a produção para itens como alto-falantes Bluetooth e dispositivos de automação, produtos antes dominados por Shenzhen, na China. Em Quebec, fábricas têxteis antes paradas estão sendo reativadas para produzir artigos para o lar e vestuário. Não se trata de nostalgia industrial, mas de uma lógica simples. Um micro-ondas chinês, com tarifa de 145%, pode dobrar de preço da noite para o dia. Um similar feito no Canadá, com tarifa de apenas 5%, torna-se a escolha óbvia para os varejistas americanos. Essas projeções tarifárias já têm reflexos práticos. Marcas americanas, antes dependentes da China, estão buscando alternativas no Canadá para enfrentar rupturas nas cadeias de suprimentos. Essa nova demanda está impulsionando a indústria canadense a níveis que não se viam desde antes do declínio iniciado com o NAFTA, há mais de 20 anos. A oportunidade é concreta.
mas traz desafios. Fabricantes enfrentam escassez de mão de obra qualificada. Programas de capacitação estão sendo ampliados, mas o ritmo de formação ainda é insuficiente. A falta é mais crítica nos setores de eletrônicos e têxteis, onde habilidades técnicas são essenciais. Os custos também são motivo de preocupação. O preço das chapas de alumínio subiu desde o início das tarifas, já que o Canadá também paga impostos ao exportar o metal para os Estados Unidos. As resinas plásticas encareceram, refletindo o repasse de custos por fornecedores asiáticos, que perderam espaço no mercado americano. Fabricantes alertam que, se esses insumos continuarem subindo, parte da vantagem competitiva canadense pode desaparecer. Pequenas empresas têm dificuldade em garantir matéria-prima e capital de giro. Algumas pedem ao governo federal que facilite empréstimos de curto prazo, via Banco de Desenvolvimento Empresarial, para atravessar esse período de transição. As regras do USMCA também influenciam a estratégia. Produtos com ao menos 55% de conteúdo norte-americano entram nos Estados Unidos sem tarifas. Fábricas canadenses estão se adaptando. Uma empresa em Vancouver agora produz câmeras de segurança com 60% de trabalho local e 40% de componentes chineses, o suficiente para evitar as tarifas sobre produtos totalmente importados. Quebec lidera esse movimento com apoio do governo provincial. Só no último ano, foram investidos 380 milhões de dólares na reestruturação do setor têxtil, resultando na reabertura de 14 fábricas e na criação de 3.200 empregos. Uma planta em Montreal fechou um contrato de 90 milhões de dólares para fornecer roupas de cama a redes hoteleiras que antes compravam da China. Apesar dos avanços, o cenário global continua competitivo. O Vietnã aumenta suas exportações aos Estados Unidos, e o México se mantém atrativo com mão de obra mais barata. Para preservar sua posição, o Canadá precisará investir em automação e escala industrial, mas o fator decisivo pode ser o consumidor. As tarifas elevaram os preços de itens como roupas e eletrônicos, enquanto os canadenses vivem um momento raro. Os preços da Amazon caíram no país e subiram nos Estados Unidos. Isso se deve ao redirecionamento de estoques pela Amazon, que usa os portos canadenses para escapar das tarifas e lançar promoções em produtos como dispositivos inteligentes e utensílios de cozinha. Quando um item custa $200 nos Estados Unidos e aparece por $189 no Canadá, o impacto das tarifas fica evidente, embora temporário. A Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos já chamou as tarifas de ataque ao consumidor. Estima-se que cadeirinhas de bebê possam ficar até $100 mais caras nos Estados Unidos, enquanto eletrônicos e roupas asiáticas já subiram 15%. Por hora, os consumidores canadenses estão protegidos. A Amazon informou que vem absorvendo os custos para manter preços estáveis no país, mas admite que essa estratégia não é sustentável no longo prazo. Eventualmente, os preços no Canadá também devem subir, reduzindo a diferença em relação aos Estados Unidos. Um efeito colateral inesperado surgiu. Os algoritmos logísticos da Amazon estão redirecionando alguns pedidos americanos para centros de distribuição no Canadá, sempre que isso gera economia. Consumidores nos Estados Unidos começaram a perceber essa diferença e buscam alternativas ao norte da fronteira, principalmente em categorias com maior margem de economia. No curto prazo, os canadenses aproveitam estoques abundantes e promoções nos armazéns locais, mas esse cenário está mudando. Com o aumento da demanda e a redução dos estoques, os preços começam a subir. Para os fabricantes canadenses, o momento é promissor, mas arriscado. Eles competem com produtos importados, sem tarifas, e alguns já perderam contratos quando sua vantagem de custo desapareceu de forma repentina. A volatilidade virou regra. Analistas monitoram categorias em que os preços no Canadá estão abaixo dos Estados Unidos. Uma inversão rara, mas essa vantagem pode desaparecer à medida que as cadeias de suprimentos se reorganizam ou as tarifas sejam revistas. Enquanto isso, o projeto de janela única para a modernização alfandegária no Canadá está atrasado, gerando gargalos e incertezas para varejistas e consumidores. A resposta do governo federal tem sido lenta, e os efeitos dessa inércia já são visíveis. Se Ottawa não reformular rapidamente suas políticas comerciais e logísticas, os ganhos atuais para a indústria e para os consumidores podem desaparecer tão rápido quanto surgiram.
O Canadá está em uma encruzilhada. Os próximos 18 meses serão decisivos para definir se o país se consolidará como alternativa global à China nas cadeias de suprimentos. As tarifas dos Estados Unidos causaram uma disrupção massiva na logística global, levando empresas como a Amazon a cancelar mais de 400 milhões em remessas diretas da China, poucos meses após a última rodada tarifária. Isso abriu uma rara oportunidade para o Canadá, mas ela exige ação. Ser apenas o próximo ponto no mapa não basta. Ottawa precisa se mover, ou rivais mais ágeis aproveitarão essa brecha. A expansão dos portos é prioridade. A ampliação do centro de Vancouver levou 4 anos, tempo que já não condiz com a nova realidade. O novo terminal de Contrecœur, em Montreal, ainda está a anos da conclusão, mesmo com a demanda já pressionando a capacidade atual. O governo deveria agilizar a liberação digital de manifestos e criar pátios temporários para contêineres, lidando com o aumento repentino no volume. A tecnologia alfandegária canadense está defasada. A Agência de Serviços de Fronteira ainda trabalha para implementar sua plataforma de guichê único, prevista apenas para o fim de 2025. Tarde demais para empresas que já ajustaram suas cadeias logísticas. Em hubs como Roterdã, sistemas automatizados com IA processam milhares de contêineres por dia com alta eficiência. Já o Canadá ainda depende de inspeções manuais, incapazes de lidar com essa complexidade crescente. Os corredores comerciais exigem atenção imediata. Enquanto os portos mexicanos vivem uma explosão de importações asiáticas, o Canadá ainda não estabeleceu rotas diretas e regulares, com grandes portos como Xangai ou Hong Kong para Vancouver ou Prince Rupert. Essas conexões logísticas são urgentes se o país quiser reduzir sua dependência da infraestrutura americana e se consolidar como um hub comercial por mérito próprio. O Acordo Transpacífico, CPTPP, dá ao Canadá vantagens tarifárias em milhares de categorias de produtos em relação aos Estados Unidos. No entanto, muitas empresas ainda não aproveitam esses benefícios, não por falta de interesse, mas porque a infraestrutura e os processos alfandegários não acompanham a demanda. Escassez de mão de obra agrava o cenário. O túnel Windsor-Detroit, que movimenta cerca de 100 bilhões por ano, sofre com a falta de agentes alfandegários suficientes para garantir funcionamento eficiente 24 horas por dia. Transportadoras relatam longas esperas nas fronteiras, já que o número de funcionários não acompanha o crescimento do fluxo. Quando as cargas não circulam, a vantagem competitiva canadense se esvai. Ao mesmo tempo, o Vietnã atrai bilhões em investimentos fabris e o México expande suas exportações aos Estados Unidos, superando entraves burocráticos com mais agilidade. As tarifas americanas expuseram vulnerabilidades nas cadeias globais, mas a resposta lenta do Canadá ameaça desperdiçar uma rara oportunidade de liderança. O que virá a seguir dependerá da capacidade de Ottawa em transformar políticas em ação e de adaptar sua infraestrutura logística à nova realidade do comércio internacional. As tarifas impostas por Trump já causaram um déficit estimado em 13 bilhões de dólares nas cadeias americanas. A Amazon ilustra isso com sua reestruturação de contratos de importação. Não é sorte que move o mercado, mas a velocidade na adaptação. Enquanto os portos dos Estados Unidos enfrentam atrasos, centros logísticos no Canadá operam cheios, fábricas reabrem e consumidores aproveitam promoções temporárias em produtos essenciais. Nesse cenário, Vietnã e México se posicionam para capturar as próximas ondas de produção e transporte. O Canadá precisa decidir agora: será protagonista ou espectador? Se quiser acompanhar o ritmo da transformação, Ottawa deve priorizar urgentemente o desembaraço aduaneiro digital e expandir sua infraestrutura portuária. Caso contrário, perderá espaço e mercado para concorrentes mais ágeis. Canadá vai agir a tempo para liderar as cadeias globais de suprimento? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.